bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Vamos nos situar num momento assim fascinante da história, direto do livro de Josué. Imagine a cena. A poeira da guerra está baixando em Canaã. As grandes batalhas foram vencidas. Exato. E as tribos de Israel estão uma a uma recebendo seus pedaços de terra, suas heranças. É um momento de assentamento. Mas no meio disso tudo, uma tribo inteira, a de Levi, está de mãos vazias, sem um palmo de chão para chamar de seu. É uma imagem bem forte, né? Todos celebrando suas terras e eles ali esperando. Pois é. Hoje nosso mergulho é no capítulo 21 de Josué e para nos guiar, a gente tem um material de 2 bíblias de estudo excelentes. Nossa missão é desvendar um verdadeiro enigma, porque os levitas, que eram a tribo dos sacerdotes, receberam uma herança que não era terra. À primeira vista parece que eles levaram a pior no acordo, né? Exatamente. Vamos descobrir o que realmente estava em jogo. Essa é a pergunta que fica martelando ao longo do capítulo. Todas as outras tribos recebem um território, com fronteiras, um lugar para construir uma nação, e os levitas recebem algo radicalmente diferente. E a resposta para esse porquê revela não só a função deles, mas toda a estrutura social e espiritual que estava sendo montada para Israel. É isso aí. Então vamos direto para a ação. O capítulo começa com os chefes das famílias levitas indo falar com a liderança, o sacerdote Eleazar, o próprio Josué e os chefes das outras tribos. A cúpula toda estava lá. E a postura deles me chama muito a atenção. Eles não chegam de chapéu na mão pedindo um favorzinho, né? De jeito nenhum. A abordagem deles é de uma confiança impressionante. Eles estão ali para cobrar uma promessa. A fala deles é direta. O Senhor ordenou, por meio de Moisés, que nos fossem dadas cidades para morar. Ordenou. Essa palavra é chave. Com certeza. E também os seus arredores para os nossos animais. Isso não é uma negociação. É a execução de um decreto divino que já existia há mais de uma geração. Eles estão basicamente dizendo, olha, a nossa fatura venceu, viemos receber. Uau! Isso muda toda a perspectiva. Eles não são coitados pedindo esmola. São credores de uma promessa divina. E o pagamento não é um território, mas cidades espalhadas dentro das terras das outras tribos. Qual era a genialidade por trás desse plano? Porque, honestamente, parece meio complicado, logisticamente falando. É aí que está o ponto central. A lógica é teológica e estratégica. Os levitas eram os guardiões da aliança, os responsáveis pelo tabernáculo, que era a presença de Deus no meio do povo, e fundamentalmente os professores da lei. Certo. Se eles ficassem todos juntos numa Levilândia, isolados no canto deles, como é que eles poderiam servir a nação inteira? Entendi. Eles seriam uma capital religiosa distante e o resto do país ficaria, desassistido. Mas essa dispersão não podia criar problemas? Conflitos de lealdade, por exemplo, vivendo em terras de outra tribo? É uma ótima pergunta. Eu acredito que o sistema foi desenhado para criar interdependência, não um conflito. A tribo hospedeira provia a terra e a segurança física. Em troca, os levitas... Envolvendo a infraestrutura espiritual e educacional. Exatamente. A presença deles era para ser um benefício, um lembrete constante da lei e do sagrado no dia a dia. A herança deles não era um pedaço de terra. A herança deles era o próprio povo de Israel. Eles estavam espalhados para servir a todos. Ok, agora tem um detalhe no texto que a gente precisa analisar. Ele diz várias vezes que as cidades foram distribuídas por sorteio. Peraí. Para o nosso ouvido do século XXI, isso soa como se eles tivessem, jogado uns dados para decidir o futuro de cidades inteiras. Parece uma loteria, né? Parece uma loucura, quase irresponsável. O que estava acontecendo de verdade ali? Essa é uma daquelas partes em que a tradução literal pode nos enganar. E é aqui que as notas de estudo são cruciais. A palavra hebraica original é goral, e o goral não tem nada a ver com sorte ou acaso, como a gente entende hoje. Ah, é. Era um objeto sagrado, provavelmente pedras ou pedaços de madeira com inscrições, usado num ritual solene para discernir a vontade de Deus.
Ah, então é o completo oposto de acaso. É um mecanismo para tirar a decisão das mãos humanas, para evitar política, favoritismo, o famoso jeitinho. Exatamente. Lançar o Goral era um ato de fé. Era uma forma de dizer, nós não vamos decidir isso com base em poder ou preferência. A decisão final vem de Deus. Isso garantia que a distribuição, por mais complexa que fosse, seria aceita por todos como uma nomeação divina. Faz muito mais sentido agora. Era a forma mais elevada de imparcialidade que eles conheciam. Ok, então, com esse método divino de seleção, como é que ficou a distribuição na prática? A gente sabe que a tribo de Levi tinha seus próprios clãs internos, né? Isso mesmo. A divisão foi feita entre os 3 clãs principais, os descendentes dos filhos de Levi: Coate, Gerson e Merari. E a ordem do sorteio foi muito significativa. A primeira sorte saiu para os coatitas. Certo. E dentro desse grupo, a prioridade máxima foi para os descendentes diretos de Arão, que eram os sacerdotes. A elite da tribo, digamos assim. E para onde eles foram? Eles receberam 13 cidades, todas localizadas nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim. E aqui a gente vê a estratégia divina em ação. Essas tribos ficavam ao redor da área onde Jerusalém seria estabelecida. Nossa. É como colocar o seu estado-maior, o centro de comando espiritual, bem ao lado da futura capital política e religiosa. É um planejamento de longo prazo espetacular, é verdade. E no meio dessas cidades, uma se destaca, Hebrom. O texto diz que ela também era uma cidade de refúgio. Para quem está ouvindo e talvez não se lembre, o que era exatamente uma cidade de refúgio? Ótima pergunta. As cidades de refúgio eram uma instituição legal e social importantíssima. Eram 6 cidades específicas onde uma pessoa que tivesse cometido um homicídio acidental, sabe? Sem intenção. Sem querer. Isso, sem querer. Essa pessoa podia fugir para lá para se proteger da vingança de sangue da família da vítima e ter direito a um julgamento justo. Era um sistema de asilo legal, e o fato de que os levitas administravam várias delas reforça o papel deles como guardiões da justiça e da lei. Fascinante. Ok, então o comando central dos sacerdotes está estrategicamente posicionado. E os outros clãs? O resto dos coatitas, que não eram sacerdotes, recebeu 10 cidades um pouco mais para o centro do país, nas terras de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Depois a sorte foi para os gersonitas. E onde eles ficaram? Eles ficaram com 13 cidades cobrindo a região norte, nos territórios de Issacar, Azer, Naftali e da outra meia tribo de Manassés, do outro lado do Jordão. Então o centro e o norte já foram. A lógica me diz que o último grupo, os Meraritas, deve ter ficado com o que sobrou, talvez as áreas mais distantes ou a leste do Jordão. Foi isso. Foi exatamente isso. A última sorte coube aos Meraritas, que receberam 12 cidades. A porção deles cobria as tribos de Zebulon e, crucialmente, as tribos que ficavam a leste do Rio Jordão, Ruben e Gade. Ah, então a rede estava completa. Completa. Nenhuma parte da nação, por mais remota que fosse, ficaria sem a presença e a influência dos levitas. No total, então, 48 cidades com suas pastagens. Quando a gente para pensar, não é uma fronteira, é uma rede neural. Uma infraestrutura espiritual e educacional que conectava o país inteiro. Essa é a imagem perfeita. Cada cidadão israelita estava teoricamente a 1 ou 2 dias de viagem de um centro de ensino da lei, de aconselhamento espiritual. Isso. Uma teia que garantia a coesão cultural, legal e religiosa da nação. Era o sistema que deveria impedir que as tribos se distanciassem umas das outras e esquecessem sua identidade comum. Depois de toda essa lista de nomes e lugares, que devia ser um registro super importante para eles, o capítulo termina com uma declaração. Nossa, uma declaração de peso. Os versículos 43 a 45 dizem algo como: Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que tinha prometido, sob juramento. Nenhuma de todas as boas promessas que o Senhor tinha feito à casa de Israel falhou. Tudo se cumpriu. É quase como o final de um filme com os créditos subindo. É essa sensação. E é exatamente essa a intenção. Ambas as nossas fontes de estudo apontam para este trecho como o clímax teológico do livro até aqui.
É o narrador fazendo uma pausa, olhando para a câmera, por assim dizer, e declarando: vejam bem, Deus é fiel. Fim de papo. Ele cumpriu o combinado. Ele prometeu a terra, entregou. Prometeu o descanso dos inimigos, deu paz. É a afirmação mais forte possível sobre a integridade de Deus. É uma afirmação poderosa, sem dúvida. Mas, peraí, aqui a minha mente de leitor atento acende um alerta. A gente sabe por outras partes do livro de Josué, e especialmente pelo que vem depois em Juízes, que a coisa não foi tão simples assim. Não mesmo. Nem todos os cananeus foram expulsos. Ainda havia muitos bolsões de resistência, muitos inimigos na terra. Como é que essas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? O texto dizer que tudo se cumpriu e a realidade histórica mostrar que a conquista não estava 100% completa. Parece uma contradição. Essa é a nuance mais importante de todo o livro e as notas de estudo nos ajudam a desembaraçar isso. O cumprimento da promessa de Deus não significava que ele agiria como um rolo compressor mágico que limparia a terra instantaneamente sem a participação de Israel. Certo. O que se cumpriu foi a parte de Deus na aliança. Ele deu a Israel o direito legal à terra e o poder militar para possuí-la. Ele entregou os inimigos nas mãos deles, como o texto repete sem parar. Ah, entendi. É como receber a escritura e as chaves de um terreno enorme, mas ainda ter que ir lá, tirar o mato alto, consertar a cerca e expulsar os invasores. Essa é a analogia perfeita. A propriedade legal já é sua, de forma irrevogável. Mas o trabalho de ocupar e usufruir de fato do lugar ainda precisa ser feito. Exato. A promessa divina foi 100% cumprida. Deus não falhou em nada. A posse plena, a experiência completa daquela promessa, agora dependia da obediência e da perseverança de Israel em continuar a tarefa. Então a declaração é sobre a fidelidade de Deus, não sobre a execução humana. Precisamente. A falha, se viesse a acontecer, não seria na promessa, mas na resposta humana a ela. A declaração de que tudo se cumpriu é sobre a perfeição da fidelidade divina. Isso esclarece tudo. O alicerce divino estava lá, sólido e inabalável. A construção em cima desse alicerce era a responsabilidade do povo. E esse momento em Josué 21 é a celebração desse alicerce perfeito. Exatamente. É a celebração do Deus que cumpre o que promete até a última vírgula. Isso nos leva a um pensamento final, uma ideia para a gente levar dessa análise. A herança dos levitas era, por definição, diferente de todas as outras. Não era algo que eles podiam cercar com um muro e chamar de meu. Verdade. O valor deles não estava no que possuíam, mas na função que exerciam e no serviço que prestavam espalhados por toda a nação. E isso nos desafia a pensar sobre o que a gente considera herança ou sucesso hoje em dia, né? Nós somos obcecados pela ideia de consolidar, de ter o nosso terreno bem definido, a casa própria, a empresa, a carteira de investimentos, algo que a gente possa controlar e delimitar. Isso. E o modelo dos levitas vira essa lógica de cabeça para baixo. De que forma? Ele nos provoca com uma pergunta. E se o nosso recurso mais valioso, a nossa verdadeira herança, não for algo centralizado, mas algo que por sua natureza é distribuído? Pode ser a influência que temos em diferentes círculos de pessoas, o conhecimento que compartilhamos e que se espalha, a confiança que a gente constrói numa rede de relacionamentos. É uma mudança radical. Valorizar o impacto distribuído em vez do ativo concentrado. Exato. E a pergunta que fica é: como essa perspectiva muda o que significa a gente se sentir seguro, estabelecido ou bem-sucedido? Talvez a nossa maior riqueza não esteja no cercar o nosso próprio quadrado, mas em sermos um ponto de conexão, de serviço e de sabedoria dentro de uma rede muito maior. Como os levitas. Como os levitas. Talvez o nosso maior valor não esteja no que acumulamos para nós, mas no que distribuímos para os outros. Será que a gente não está medindo a nossa vida com a régua errada?